Uma pergunta relacionada à emergência. Então, emergência a gente viu que é o fator principal para a produtividade. Isso quer dizer que o peso em relação à produtividade, a emergência exerce o maior peso. É isso, correto, né? Perfeito, perfeito. Beleza. Dentro da emergência, então, quais são os possíveis problemas que a gente pode ter e quais são algumas das ferramentas que quem está acompanhando a gente aqui pode olhar na plantadeira, melhorar essa situagem para que a gente perca o menos possível por emergência no campo? Perfeito, Cadu. Essa pergunta caiu para nossa consultoria mais ou menos o ano passado, né? A gente sabia que a gente queria muito que quando a plantadeira passasse, daqui 5 dias nascesse tudo perfeitinho e sempre tinha aquela história, né? Daqui uns 10 dias iguala tudo, acaba de nascer o resto e assim por diante, né? Então todo mundo tinha essa história e a gente acreditava que não era tão importante assim, né? Até a gente começar a medir, tá? Então a emergência, com certeza, ela é um dos maiores vilões, assim. A gente pode perguntar para qualquer um que é do ramo, né? A gente prefere ter uma lavoura que nasça tudo uniformemente, tudo junto, ou que fique nascendo dia após dia o restante, né? Então, todo mundo prefere que nasça todo mundo junto, que tenha aquela lavoura padrão, né? Aí as aplicações, a parte nutricional, tudo vai ser mais redondinho. Então, a gente prefere que essa uniformidade de emergência seja mais exata. E essa pergunta que você faz, eu vou mostrar alguns slides aqui, só para o pessoal ir acompanhando a nossa linha de raciocínio, tá? Quando a gente faz o plantio, praticamente a gente abre o sulco, né, com o disco duplo ali, com as rodas limitadoras de profundidade e deposita a semente. Tá? É isso que acontece durante o plantio. Tá? E feito isso, a gente espera que essa escolha que a gente fez dessa semente, dessa profundidade, seja a melhor possível. Então, de acordo com a consultoria, de acordo com o agrônomo que ele recomenda, ele já tem que falar assim, qual é a população, qual é a profundidade melhor para estar atuando, e a plantadeira tem que executar exatamente isso que a gente está querendo, certo? Só que no campo a gente sabe que não funciona tudo certinho. Então, temos vários tipos de situações que acontecem no campo na hora de plantar, né? Então, vamos lá, só para o pessoal entender. Temos um solo seco na parte de cima, né? E um solo úmido na parte de baixo. Teoricamente, a melhor situação era chover, né? E depois a gente plantar, para ter um solo com umidade. E acertar a linha de umidade, todas as sementes caindo nessa profundidade, certo? Com certeza a gente vai ter uma uniformidade de emergência muito maior. Perfeito, né? Digamos assim. Exatamente. Então, assim, se a gente acertar todas as sementes na mesma profundidade e dentro da linha de umidade, pode ter certeza que a gente vai ter uma uniformidade de emergência. Tá? E depois é aquela história. Emergiu todo mundo junto e é um bom indício de boas produtividades. Tá? No campo, a gente sabe que temos várias adversidades e uma delas é esse primeiro exemplo, né? Um bolsão de ar, por exemplo. A gente coloca a semente dentro do solo, do suco de semeadura ali, e fica um torrão que causa um bolsão de ar. É fácil de explicar isso, que nem toda semente vai estar envolvida com solo úmido, né? E vai causar uma emergência tardia. Perfeito. Aqui na plantadeira, por exemplo, a gente pode olhar nas rodinhas compactadoras, aquelas últimas rodinhas que fecham o sulco da semeadura. Isso, é nessa hora que a gente tem que avaliar essa pressão. Por exemplo, se a gente anda com essa rodinha sem muita pressão, ela vai estar só flutuando em cima da linha. Ou seja, esse bolsão de ar, né, que tinha que ser tirado, a rodinha compactadora não vai estar fazendo. Então a gente tem que avaliar isso daí e se precisar de mais força, a gente tem a mola lá que a gente consegue colocar um pouco mais de força. Tá? Então durante o plantio fazer essa avaliação é extremamente importante. Perfeito, tá? Perfeito. E a gente vai dando vários exemplos, né? Então, plantar a semente rasa, uma semente funda. Então, todas as sementes que caem em profundidades diferentes, a gente pode causar uma desuniformidade. Tá? Então, não é assim, não tem uma regra, né? Então, vou plantar mais raso, vou plantar mais fundo. Né? Não existe isso aí. Tá? Tem que avaliar a hora de plantar. Então, a gente sabe que todo mundo está numa vontade muito grande de soltar o plantio. Então, a gente tem que avaliar como é que está essa linha de umidade para a gente colocar a semente ali e nascer todo mundo junto. Perfeito, né? E ir para campo também para gerar um grande problema, né? E não é interessante para o produtor, né? Até porque a gente está comentando aqui, né? Todos os pequenos detalhes interessam para ele lá na frente na rentabilidade da lavoura, né?
Exatamente. Vamos falar assim, o adubo é o primeiro custo de produção mais alto e logo em seguida já é a semente, né. E tem anos que elas até empatam ali, né, mas então vale a pena, assim, caprichar na hora de colocar a semente no solo, né. Perfeito. Alguns outros problemas também pode acontecer relacionado à emergência, que também daria para a gente conversar um pouquinho disso aqui. O que a gente tem notado, Cadu, desde ano passado que a gente começou a avaliar fortemente, né, então fortemente, assim, os plantios da nossa região, né, seja em solos arenosos, argilosos, com bastante palha, em cima de reforma e assim por diante. O que a gente tem avaliado e tem encontrado, tá, que a gente acredita que está sendo um dos maiores, vamos falar, erros para a gente tentar corrigir, né, o erro no sentido de querer corrigir. A gente não conseguir controlar essa força que a linha está fazendo para baixo, para a gente construir um sulco de semeadura. Perfeito. Tá? Porque se a gente coloca a semente de qualquer jeito, porque a linha nossa também está passando de qualquer jeito. E a gente começou a reparar que muitos, assim, seja pela velocidade, seja pela pressão da mola um pouco insuficiente, essa linha vai saltando, né? Ela vai flutuando em cima do solo, e ainda mais se for um solo compactado, né? Então, o que a gente tem notado é que os maiores problemas de emergência que a gente tem encontrado é em função da pressão na linha não estar correta. Ou seja, quando a gente sempre brinca, né? Quando é que a gente regula aquela mola de pressão na linha? Basicamente só no início do plantio. Isso não quer dizer que aquela regulagem serve para o resto da nossa fazenda, dos outros talhões e assim por diante. Então, é um capricho extremamente afinado, né? A gente está falando de altas produtividades, a gente está falando de saltar mesmo de patamar de produtividade. De ambientes resilientes, de alta produtividade, alta rentabilidade, não é chegar lá para fazer qualquer coisa, porque se for fazer qualquer coisa também, não é o caminho, né? A gente hoje tem potencial altíssimo, né? 80, 100 sacas por hectare, com tecnologias que está pronto para a gente usar, né? Seja da adubação, seja da semente e assim por diante. Só que esses detalhes, vamos falar pequenos, né? Tá roubando muita produtividade nossa no final. Tá? Então a gente tem notado isso daí. Um exemplo que eu vou colocar aqui é o seguinte: geralmente, quando a gente vai nos plantios, a gente encontra vários tipos de plantadeira. Tá? Certo. E naquele slide anterior que eu coloquei os exemplos de deposição da semente. Tá? E o principal é profundidade de semente diferente. Então, assim, uma hora a semente está rasa, uma semente está funda, e isso muda meio centímetro, já muda a emergência. Se a gente mudar meio centímetro para baixo, essa semente já nasce diferente. Tá? E o que a gente tem notado? Lógico que vai lá o consultor, vai lá o agrônomo e recomenda, né? O cara que forneceu a semente vai lá e fala assim, ó, a profundidade tanto vai ser avaliado, né, de acordo com a umidade, de acordo com o tanto de cobertura que tem no solo também. E a partir do momento que a gente definir essa profundidade, o que tem que ser feito? Regular na plantadeira, certo? E acompanhar se isso vai acontecer ou não, tá? E a gente tem notado que esse slide eu coloquei, até o Vitinho que tirou essas fotos, a gente agradece ele, porque é extremamente importante. Cada marca de plantadeira, ela tem uma regulagem e tem um formato diferente. E a gente está fazendo uma força-tarefa muito grande na região para a gente aprender a olhar, porque assim, é importante a gente fazer um levantamento e depois fazer um diagnóstico. Perfeito. Né, do que está acontecendo. Então, a gente vai nesse primeiro exemplo, é uma linha da John Deere, né? E tem esses batentes aqui, ó, que a gente regula a plantadeira, né? A gente regula a profundidade na plantadeira da semente, e esses batentes da roda limitadora de profundidade, eles têm que encostar aqui. E isso não é assim uma hora sim, uma hora não, é 100% do tempo. Legal. Encostada. Legal. Aí a gente consegue garantir que todas as sementes estão caindo na mesma profundidade. Tá? Então, se a gente quer uma determinada profundidade de semente, então a profundidade não é o primeiro ponto a ser olhado na plantadeira. Não. É a pressão na linha. Isso. Geralmente a gente. Qual que é o passo? Assim, a gente escolheu a profundidade. Geralmente a gente já vai lá atrás na plantadeira. Né? E fica cavucando e medindo lá com a trena para fazer se a semente está na profundidade desejada. Isso é difícil da gente fazer no talhão como um todo. Às vezes faz em algumas linhas para conferir e assim por diante. Mas qual que é o detalhe principal? Se
todas as linhas estão dando batente nessa rodinha limitadora. Tá? Perfeito. Porque daí sim, a gente consegue garantir que todas as linhas estão colocando a semente na mesma profundidade. Tá? Então, tem vários exemplos. Nessa segunda fotografia de uma tatu, tá? Então ele tem um batente, cada marca ele tem um modelo. Tem uma engenharia de batente, né? Um jeito de regular e também de atingir a profundidade, né? Essa do meio é de uma semiato, né? A quarta ali é de uma plant center, né? Então, assim, quando aqueles batentinhos bater ali é porque tá relando nesses batentes, tá caindo na profundidade desejada. Que a roda limitadora encostou no batente, né? Isso, a roda limitadora ela sobe, né? Então ela encosta. Então tem que estar as duas encostando. Somente Perfeito. assim a gente consegue garantir a profundidade. E essa última aqui, ó, é de uma Stara. Então cada modelo ela vai ter, mas a ideia é a mesma. A ideia é que somente se os batentes estiverem relando 100% do tempo, a gente está conseguindo atingir a profundidade desejada. Caso contrário, digamos que não esteja relando, com certeza aquela linha está flutuando, com certeza aquela semente não está caindo na profundidade que a gente setou, que a gente configurou a plantadeira. É um detalhe bastante importante em relação à emergência, porque dentro disso aqui é onde tudo começa. Então, se a gente começa a delimitar uma profundidade errada, com certeza, já dali para frente o plantio já começou todo errado. Isso, a ideia da profundidade a gente tem que acertar. Só que a partir do momento que a gente seta essa profundidade, a gente tem que garantir que a plantadeira vai entregar essa uniformidade de profundidade. Tá? Nas plantadeiras a gente tem o batente e a gente quer sempre que a gente tenha contato, né? Uhum. Se a gente não tem contato, o que muda? Aí eu gostaria que você apresentasse alguns exemplos. O que muda isso aí lá no campo? Perfeito. O produtor olhar na lavoura dele e falar, nossa, você tem uma configuração correta ou uma configuração que não é desejada. Isso. E porque aqui não é simplesmente a gente chegar no campo e colocar na maior pressão e soltar o plantio. Não. Tem um grande ponto, Cadu, porque assim, a gente olha uma qualidade de semeadura no sentido assim, tem várias decisões que a gente tem que fazer, e uma delas é essa pressão na linha, tá? E naquele momento a gente tem que avaliar como é que está o solo, como é que está a compactação do solo, como é que está a cobertura de solo, como é que está a umidade do solo e assim por diante. Tá? Então, é uma decisão bastante do momento. Não tem como a gente tomar uma decisão dessa no escritório e achar que vai acertar lá no campo. Tá? Só que quando a gente chega no campo, a gente começa a tentar regular a plantadeira e soltar devagar para a gente chegar numa regulagem perfeita. E tem a configuração das molas. Cada plantadeira tem molas, tem pistões, tem configurações de força na linha. Tá? Correto, perfeito. E qual que é o ponto? O Cami falou que tinha que dar contato, então vou colocar sempre na máxima, né? E isso não está correto. Isso não está correto. O que a gente tem que tem que sempre fazer? É começar com uma regulagem e observar. Deu contato em 100% da linha? Ótimo, aquela regulagem serve para aquele momento, naquele solo, naquele talhão. Perfeito. Tá? Se a gente mudar de talhão, por exemplo, ou de textura de solo, e assim por diante. Ou até mesmo a cultura anterior, né? Cultura anterior, exatamente. Então, essa regulagem da linha da mola, da mola da linha, ela é extremamente importante. Então, não existe uma regulagem receita de bolo. Não vai funcionar desse jeito, tá? E não é colocando às vezes, com uma regulagem bem leve, daria 100% de contato. Se a gente colocar muita força, a gente pode chegar a compactar o suco de semeadura, tá? Logicamente que depende de cada solo, tá? Então, quando a gente consegue medir isso daí, é lógico que a gente consegue começar a tomar algumas decisões. Tá? Então, por isso que existem tecnologias já próprias para isso. Um outro detalhe que eu gosto de colocar para a gente se atentar é os batentes, né? Então, plantadeiras que a gente coloca lá, plantadeiras pantográficas, a gente tem que tomar um certo cuidado porque ela trabalha, né? Mas ela tem um limite. Então, se estiver dando batente na linha, ou seja, ela não está conseguindo alcançar o que a gente gostaria, que era a profundidade. Às vezes a gente vai pular um terraço, assim por diante, ela dá batente, mas com certeza a semente ou ficou mais funda ou ficou mais rasa, não ficou padrão. Aí acontece o quê? Emergência dos uniformes. Tá? Então, essa questão de tomar a decisão de qual pressão que a gente tem que pôr, na hora e depende de vários detalhes, que principalmente textura de solo, umidade,
palha, né? Qual que é a cobertura que estava antes, se é um trigo, se é uma aveia, se é a cobertura de milho com braquiária e assim por diante. Com certeza a gente tem que fazer pressões na linha diferente. Correto. Até nessa questão do pantógrafo, muitas das vezes a gente passando no campo, avaliando, né, junto com o produtor a semeadura, a gente já encontrou alguns casos da semeadura, ela tá fora do nível. Então, a partir do momento que ela tá fora do nível, a gente muda totalmente esse grau do pantógrafo também, né? E muitas das vezes a criação do suco fica ruim, a gente observa falhas, né? Não falhas, o que eu quero dizer? Problemas relacionados à emergência. E aí vem uma planta está de soja, vamos citar o exemplo, né? Que é a nossa próxima semeadura mais forte da região. Já temos plantas, por exemplo, em V1, V2, enquanto nós temos ainda plantas começando a emergir. Isso. E isso é muito sério quando a gente trata, por exemplo, né? O que um problema relacionado à emergência pode trazer de um prejuízo para o produtor? Como que a gente pode abordar isso aí para o pessoal que está em casa hoje? Perfeito. A gente chega, nesse momento, a gente gosta de falar de números, né, Cadu? Porque quando a gente começa a medir, começa a dar um medo de como é que a gente está errando tanto assim, né? Sim, como é que a gente não está conseguindo explorar o potencial que isso tinha por não estar fazendo uma regulagem numa máquina melhor aí, digamos, né? Então, isso que você falou, às vezes a plantadeira não está nivelada, pode ter certeza, vai ficar semente de fora, né? E não vai ter, ou ficar mais rasa e assim por diante, vai ter uma uniformidade totalmente desuniforme mesmo, tá? Então, a gente começou a medir, o que é as medições nossas? Desde o ano passado, então já vai fazer para a quarta safras ali, que a gente começa a marcar as plantas, sabe? Então, plantou, daqui 1, 2, 3, 4, 5 dias, ou 4 ou 5 dias começa a nascer, a gente começa a marcar cada planta, seja por um anelzinho colorido, uma bandeirinha, um palitinho colorido ali, cada cor representando um dia de emergência. Tá? E dali para frente a gente consegue fazer o quê? Conduzir a lavoura como normal, lá como a gente faz normalmente, e no final, na hora de colher, a gente colhe cada cor diferente. Tá? Então a gente colhe separado, né, para a gente obter um resultado em produtividade. E isso nos mostra números que assustam, porque a gente não leva em consideração essa pirâmide aqui, né? Emergência é tão importante assim, né? É tão importante assim, e a gente começou a medir, e alguns resultados mostram que isso aqui é um dado da Precisão Plant que eu vou usar como referência de um dado nacional, né, Precisão Plant Brasil, com um dado da Farmers, que é regional, para ver se bate isso daí. Eu vou mostrar para vocês como é que ficou o nosso resultado. Então, por exemplo, ali começou a nascer 5 dias, começamos a marcar as plantas, do 5º para o 7º dia, já perde, essas plantas que nascem 2 dias depois, perdem 15% de produtividade. E o pior, são apenas 2 dias. 2 dias. Então, se a gente não marcar, a gente não sabe disso. Fica quase imperceptível. Do 5º para o 9º dia, então 5 dias de diferença, né? Então, em 10 dias nasce tudo, né? 5 dias, um dado nacional deu 46%, isso aqui para soja, né? Caramba! E uma outra curiosidade cada 2 dias de atraso, um estado fenológico atrasado, né? Então, assim, se pega polinização, às vezes uma aplicação de nutricional, um anti-estresse, um aminoácido que tem que ser pontual no estado vegetativo. Se a gente tiver uma lavoura desuniforme, basicamente a gente não vai acertar um melhor ponto de fazer a aplicação. Tá? Perfeito, até porque os estádios são importantes para a gente poder balizar as operações de campo, Perfeito. Né? Seja ela uma aplicação de adubo sólido em cobertura, seja ele um fungicida, um produto nutricional, né? Isso. E é muito importante a gente saber disso, até porque a gente passa a observar cada vez mais, né? Tomar mais cuidado ainda para a gente poder perder menos nesse ponto, né? Isso. Até continuando, do ano passado, né? O Jorge, que é um outro rapaz que trabalha com a gente, fez um trabalho de mestrado, aí ele colocou os palitinhos, mediu, cada palitinho representa uma semente que nasceu, e a gente tem vários resultados legais em cima disso daí. Então, por que a gente quer mostrar isso aí? Porque a gente está dando tanta importância, porque sim, a gente acredita que todo o nosso resultado pode estar indo embora, porque não está tendo uma emergência mais uniforme. Tá? O Jorge mandou um joinha pra gente aqui mais cedo, mandou um boa noite aqui. É isso aí, Jorge. Tamo aí. Beleza. E foi um trabalho espetacular e ele vai dar continuidade no trabalho dentro da nossa estação de experimentos também, tá? Esse daqui, Cadu, eu gosto de mostrar porque é um trabalho dentro dos nossos plots, tá? A gente tem alguns produtores bastante parceiros, bastante amigos nossos,
que autoriza a gente fazer o quê? Fazer como é que está sendo o plantio dele. Como é que está... a gente vai lá e começa a medir, marcar as plantas. Né? Então, produtores da nossa região sempre tem esse privilégio da gente começar a fazer essa avaliação. Tá? Essa aqui foi a safra passada de soja. Tá? Então, uma safra muito boa. Né? O que mostrou aqui? Ó? Quinto dia, né? Essa primeira coluna é o quinto dia. Começou a nascer. E nasceu 25%. Né? 25%. No sexto dia, nasceu 27%. No sétimo dia, 28%. Isso aqui representou 81% do talhão dele. Correto. Em 3 dias, nasceu 81%. Uhum. Tá? E em 4 dias, nasceu... No quarto dia, nasceu mais 15%. Então, 96% do talhão nasceu em 4 dias. Tá? Correto. Depois, em 5 dias, acabou de nascer o restante. Ou seja... O grosso nasceu em 4 dias, 96%, representa quase que 100% do talhão, perfeito? Perfeito. E quando a gente vai, então a gente fez isso aí lá no início da safra e depois lá em fevereiro, março, a gente colheu essas plantas separadas para medir quanto que deu de produtividade, né? E aqui são os resultados, tá? Plantas que nasceram no quinto dia, essa primeira coluna, produziram 100 sacas por hectare. Plantas que nasceram no sexto dia, 86 sacas por hectare. Meu Deus do céu. Plantas que nasceram no sétimo dia, 83, né? Então, se a gente pegar uma queda de produtividade aqui de 17%, mais ou menos 17% arredondando ali. Bem parecido com o Bem dado parecido. nacional, né, de 15%, né? Isso, exatamente. O nosso ele tinha dado 16 alguma coisa, eu acabei arredondando 17%. Mas qual que é o lance? Em 3 dias, lembra, nasceu 81%. E 81% ficou nesses 3 dias, tá? Quando a gente vai para 4 dias, né, 19% de queda já. Então, de 100 sacas produzindo nas plantas do primeiro dia, e as plantas dos oitavos caiu para 81. 81 sacas por hectare é ruim? De maneira alguma. Até que não, mas se a gente pensa junto com o produtor, a gente tem a mesma semente, a mesma operação, o mesmo produto, o mesmo investimento, e se a gente, por algum motivo, não está produzindo todo o potencial que a gente tem, isso quer dizer que a gente errou em algum momento. Exatamente. E dá para melhorar. Exatamente. A gente já gastou. Investir R$1 a mais. Exatamente. Por uma simples regulagem, a gente poderia estar alcançando uma média melhor. Tá? A gente não está falando que a média foi ruim, que 80 sacos por hectare não é ruim, mas a gente poderia ter potencial de 100 sacos por hectare, quanto mais a gente traz mais próximo dos primeiros dias. Tá? No quarto, do quinto para o nono dia, 47%. Ou seja, dado nacional da Precision Plant foi 15% e 45%, 46%. O nosso deu 17% e 47%. Está muito próximo da realidade do nível nacional. Tá? E quando a gente vai para as médias, né? Então, 50, do quinto, sexto e sétimo dia, a média fica em 89,2 sacas por hectare. É muito bom. Só que a gente tinha planta produzindo de 100 sacas menos por hectare. Ainda. Tinha planta produzindo mais. Isso. E planta produzindo menos, né? Média, né? Então, por isso que a média às vezes esconde muita coisa, né? E quando a gente junta os 4 dias de emergência, deu 96% do talhão inteiro nasceu em 4 dias, tá? E essa aqui é a média, tá? A gente colocou aqui em sacas por hectare, porque tem gente de outras regiões, né? Mas bateu certinho com a média do produtor, tá? Então, isso, assim, mostrou que é assustador os números quando a gente pensa em 19%, 47%, 17% de perdas de produtividade, sendo que às vezes era uma regulagem na plantadeira. Tá? Esse outro plot aqui que a gente faz muitos plots, tá, Cadu? Eu não vou colocar todos aqui por causa do tempo, mas se a gente pegar do sétimo dia aqui, ó, começou a nascer, em 7 dias começaram a nascer as sementes. E o 11º dia foram 43 sacas por hectare a menos. Por planta, metade, né? da produtividade, basicamente. Metade. Ou seja, o produtor tinha um potencial de 86, 80, algumas plantas produzindo 40, na média ficou em 68. Né? Então, isso aí acaba escondendo bastante coisa. Então, se a gente não marca essas plantas, a gente não consegue ter uma avaliação. Tá? A partir do momento que a gente marca essas plantas, a gente começa a falar, opa, preciso melhorar a minha emergência. Aí a gente começa a trabalhar em cima da plantadeira, onde é que está interferindo essa questão da emergência não está sendo uniforme.